Olá, graça e paz, que a paz do Senhor esteja convosco que está assistindo esse vídeo agora. Meu nome é André Thiago e eu sou servo do Deus Altíssimo. E a partir de hoje, todos os dias, nós vamos gravar uns vídeos lendo a palavra do Senhor e explicando, na medida daquilo que eu aprendi, na minha vida, na minha caminhada cristã. E é um compromisso que eu fiz com Deus e comigo mesmo de estar transmitindo a palavra do Senhor. Estamos aqui na minha casa mesmo, de maneira bem simples e direta, de maneira íntima, como irmãos devem agir, não é verdade? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a providência de Deus na nossa vida. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, eu peço que você abra lá no livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo e explicando o contexto para vocês. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão em seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos-nos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, e eis a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o teu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas ou pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos fazer uma breve oração para que a gente possa meditar na palavra do Senhor neste dia. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, a ti rendo graças, ó Deus, pois tu és bom e maravilhoso, Senhor. Ó Senhor, venha falar conosco neste dia, Senhor. Derrama a tua graça, a tua unção sobre esta casa, Pai. Sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, Senhor, este vídeo, Senhor Jesus. Que não seja apenas as minhas palavras, Senhor, mas que o Senhor fale nesta manhã, através do teu Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos,
né? É uma passagem muito conhecida, essa passagem de quando Deus pede Isaque, né, o filho de Abraão, como sacrifício. Para quê? Para testar a obediência de Abraão. Deus havia prometido para Abraão que dele sairia uma nação, que a nação dele, os filhos dele seriam tantos, né? Quando eu digo filhos, eu digo descendência, seriam tantos que seriam maior do que as estrelas do céu e mais do que as areias do mar, ou seja, incontáveis. E Abraão já era idoso quando recebeu essa palavra. E a sua esposa Sara também já era idosa quando recebeu essa palavra. Logo, do ponto de vista humano, Abraão jamais poderia ter filhos, porque já tinha passado o tempo do homem, mas ainda não tinha passado o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente da nossa vida. Quando Deus ele promete algo, ele vai cumprir. Por muitas vezes nós pensamos que a promessa está demorando, que o tempo está passando e que não vai dar tempo de cumprir aquilo que Deus prometeu. Mas na verdade Deus vai cumprir. Só que toda promessa tem a condicional. E qual é a condicional? É obedecer. Então, se nós queremos receber as promessas de Deus, nós temos que obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Caso contrário, nós estaremos andando em desacordo com a palavra de Deus, em desobediência com a palavra de Deus. Se andarmos em desobediência, nós não poderemos reivindicar nada da parte do Senhor. Amém? Então, chega um momento, né? Passam-se vários eventos. Se você quiser ler, você pode acompanhar o livro de Gênesis nos capítulos anteriores. Mas passam alguns eventos e finalmente Sara engravida, dá à luz e nasce Isaque, que é o filho da promessa, segundo a palavra de Deus. Então, o Isaac, quando já estava ali mais ou menos na sua pré-adolescência, alguns dizem entre 12 anos, por aí, ele ainda era um moço. Deus ele decide testar a fé de Abraão. Se Abraão realmente tem fé em Deus e obediência. Lembrando, irmãos, naquela época não tinha nada escrito, igual nós temos hoje a palavra do Senhor. Não tinha o Pentateuco escrito. Moisés não tinha nascido, não tinha escrito nada ainda. Era o princípio da promessa, não é verdade? Então Abraão, ele ouvia a voz de Deus e acreditava. Então Deus falou com ele, falou: Abraão, pega o teu filho e leva no lugar que eu vou te mostrar. E ele ofereça-o como holocausto para mim. Holocausto, para quem não sabe, é sacrifício, né, irmão? É matar mesmo a pessoa. Por quê? Porque era oferecido holocausto de animais, de cordeiro, de carneiro, até de vacas e bezerros. Eram animais, né, que eram oferecidos, e tudo isso já simbolizando o sacrifício maior, que seria o sacrifício de Jesus, que iria acontecer. Pois bem, então Abraão ouve aquela voz de manhã, não fala nada com ninguém a respeito do que Deus havia lhe pedido de fato, né? Ou seja, muitas vezes para você ter obediência, você vai ter que guardar para si a palavra. Por quê? Porque vai ter pessoas que não vão entender aquilo que Deus quer que você faça. Se Abraão ele conta para Sara ou conta para mais alguém que Deus havia pedido o filho dele em sacrifício, ninguém ia permitir, iam tentar impedi-lo de fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então, muitas vezes, Deus vai falar conosco e nós temos que ficar de boca fechada. É o segredo entre eu e Deus, entre você e Deus, para alcançar a vitória. Ainda que pareça um absurdo aos nossos olhos, nós temos que ter fé no Senhor, nós temos que obedecer o Senhor. Sem ficar com esse negócio, mas de por quê, para quê, logo eu, por que comigo? Não, irmãos, nós temos que obedecer. Se você se considera servo de Deus, se você é um cristão, independente se você é católico, se você é pentecostal, se você é da igreja tradicional, se você é servo de Deus, você tem que obedecer. Eu sei que nós não vamos conseguir viver uma vida sem pecado ainda nessa terra, mas para isso nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo, que já morreu na cruz por nós. E basta nos arrependermos dos nossos pecados e pedirmos perdão a Ele, que Ele vai nos perdoar. Deus é fiel e justo.
para nos perdoar. Amém? Voltando à palavra. Então, Abraão, ele em segredo, ele chama, né, duas pessoas, dois homens, dois servos dele, para poder acompanhá-lo nessa viagem. Pega Isaac, pega o jumento, né, que é o meio de transporte deles, né, coloca a lenha, coloca tudo certinho e vai. E todo mundo está pensando que ele vai sacrificar um animal. Porém, quando ele chega ao pé da montanha, ele manda aqueles homens, aqueles dois ficarem ali, e só sobe ele e Isaac na montanha. E Isaac está subindo ali e vê, papai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo fogo, mas cadê o cordeiro, que é o principal? E aqui é o ponto, irmãos. Abraão, ele disse, bem assim, lá no versículo 8, ó, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. E assim caminharam ambos juntos. Irmãos, Deus ele sempre provê. Já ouviu falar que Deus proverá? É no momento da dificuldade. Abraão, ele falou que Deus proverá para si o cordeiro. Mas Deus tinha pedido o filho dele. Então, ele obedeceu. O menino perguntou, papai, cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá para si o cordeiro. Até então, esse cordeiro era o próprio Isaac que seria sacrificado naquele dia. Só que como nós lemos ali no momento em que Abraão amarra o teu filho Isaac, que é o filho da promessa, faz lá o altar de pedra, coloca Isaac, coloca a lenha, e quando ele levanta o cutelo ou o punhal para matar Isaac, o anjo brada, Abraão, não tiras o menino, não mate o teu filho. E naquele momento Abraão, ele abre mão de matar o teu filho, e quando ele olha, tem o quê? Tem o carneiro, tem o cordeiro ali, já pronto para o sacrifício, já pronto para ser oferecido em holocausto, de maneira que Abraão não precisasse mais matar o seu próprio filho. Porém, irmão, se Deus não tivesse providenciado, Abraão teria matado o filho. Né? Mas Deus não quer sacrifício humano. Deus nunca quis sacrifício humano. Inclusive, a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Esse foi um teste que Deus fez. E Deus ele nos testa também. Nós não somos isentos da prova, irmão. Mesmo que nós sejamos servos do Senhor. Aí é que nós não somos isentos da prova mesmo. Aí é que Deus nos testa o tempo todo mesmo. A nossa fé. Mas para quê? É porque Deus é sádico? Não. É porque para cada prova que a gente passa, a gente cresce o nível de fé. Não é na bonança que a gente cresce. A gente cresce quando somos provados. Não tem na escola? Para você passar de ano, você não tem que fazer os trabalhos da escola, estudar, adquirir conhecimento e fazer uma prova, que geralmente a prova vale uma pontuação muito grande, e se você não fizer, você fica reprovado. É como se fosse assim a analogia. Nós vamos vivendo, tendo experiência e chega o momento da prova, irmãos. Então, quando a gente faz a prova e é aprovado, nós vamos para um outro patamar espiritual. E qual é o intuito de Deus com isso? É só nos provar para crescer? Não, é para que o reino do Senhor cresça. É para que nós possamos perder o medo, por exemplo, de falar do Senhor. Porque tem pessoas, irmão, que estão clamando por alguém que leve a palavra para ele. Mas talvez essa pessoa ela não gosta de ir em uma igreja. Pois bem, irmão, por isso eu estou aqui também. Essa é a minha missão, levar a palavra do Senhor. Eu prego na igreja também? Prego. Mas não adianta eu pregar só na igreja porque não vão pessoas lá. Então, meu compromisso eu gostaria de fazer todos os dias uma leitura da palavra com você que está acompanhando. Então, irmão, tenha certeza que no momento da prova, no ápice da prova, quando você achar que está tudo acabado, lembra, Deus proverá. E a provisão foi tanto que o nome daquele lugar se tornou a providência do Senhor. O monte do Senhor se proverá, ou seja, o local onde Deus proveu. E assim na nossa vida. Que a nossa vida seja um local de providência
da graça de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado no íntimo do seu coração. Né? Se você quiser sugerir também alguns assuntos, pode estar comentando. Aí eu não sei se esse vídeo vai direto para o YouTube, para o Instagram. Eu vou colocar aí nas redes sociais. E o intuito, irmão, é que os próximos vídeos, né, futuramente, sejam lives. Né? Eu pretendo estar fazendo de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Então é um local onde nós estaremos aqui, lendo a palavra do Senhor, meditando junto. E quando for live, vai ser melhor que você poderá interagir e nós aprenderemos juntos, ok? Gostaria de fazer um convite para você que mora aqui na cidade de Linhares, Espírito Santo. Hoje são dia 18 de janeiro de 2022. E se você mora aqui em Linhares, eu gostaria de convidar você para vir aqui na minha casa mesmo, onde nós faremos o nosso QGR, que é o que? O Quartel General do Reino. O QGR, irmãos, vai ser algo semelhante ao que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos ler a palavra do Senhor, estudar a palavra, meditar na palavra, mas nós também iremos falar sobre outros assuntos da nossa vida, como, por exemplo, a vida em família, a nossa vida cristã, empreendedorismo e finança, trabalho formal, profissional, rede de relacionamento, vícios, né, que tem pessoas que têm vícios, pessoas que têm ansiedade. Então nós vamos, mediante a palavra de Deus, irmãos, nós vamos orar a Deus para que Deus possa nos dar o discernimento para consolarmos uns aos outros, para animar uns aos outros e, se necessário, irmãos, chorar uns com os outros. Que assim diz a palavra, porque nós somos irmãos em Cristo. Então, se você tem o seu coração ensinável, o seu coração ligado ao Senhor Jesus, você pode vir aqui na minha casa. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Se você estiver no Instagram, você pode entrar direto no meu privado, lá no meu direct, e mandar para mim a mensagem falando: André, eu quero participar do QGR. E toda semana vai ter o QGR. O QGR vai acontecer aos domingos, por enquanto, porque eu tenho que trabalhar, né, durante a semana. Então, aos domingos, às 15 horas, vai ter o QGR aqui na minha casa. Então, lá, se você quiser saber, se você estiver vendo pelo status do WhatsApp, só me mandar um WhatsApp. Se você estiver vendo pelo Instagram, só me mandar o Instagram. E no YouTube eu vou deixar um link para você poder entrar no nosso grupo do QGR aqui de Linhares. E ali eu vou passar maiores informações, ok? Está começando agora, por enquanto é só a minha esposa e eu. Então você vai ser a premissa aqui na cidade de Linhares, Espírito Santo. Amém? Graça e paz e que Deus esteja convosco. Até a próxima.